queria encontrar um podcast que fosse leve sem ser supérfluo, descontraído sem ser superficial, profundo sem ser pesado, que me lembrasse a infância sem ser infantil, inteligente sem ser arrogante, tipo uma brincadeira de criança entre adultos. Aleluia, aleluia. Não sei se vocês já repararam, a gente tá no 8º episódio da primeira temporada e já é Natal. Olha só que lindo aqui, já tá tudo enfeitado aqui, esperando só as festas acontecerem. Você é daquele time das pessoas que se arrumam e ficam em casa? Ou é daquela galera que vai pra alguma balada, alguma coisa? Você é daquele que espera o seu tio falar se é pra ver ou pra comer? É aquele que gosta de ganhar presente ou não, ou de dar presente, também tem isso, né? É aquele que gosta de amigo secreto ou não gosta? Bem, eu gosto de dar presentes e o meu presente pra vocês hoje é alguém muito especial, uma amiga muito querida, que veio lá do Vale do Paraíba só pra poder participar do programa. Seja bem-vinda, minha amiga Rafaela! Valeu, Natalina! Adorei! Eu virei um presente de Natal. O que você tá sentindo aqui nesse programa? Eu Que é tô- visto por todo o Vale do Paraíba. Não, eu tô assim muito emocionada, porque eu sou fã número 1. Aliás, estou montando um fã-clube desse podcast, eu e a Isso Amanda, mesmo. né? São os Adedonhers. Adedonhers. Ou Adedon... Não sei como ficaria com lovers no final. Não venha com Adedanhers. É a dedanha ou a dedonha? Eu não sei, eu ainda fico nesse questionamento na minha cabeça. Mas enfim, vamos montar um fã-clube de vocês e vai ser incrível. Então agora eu estou aqui emocionada porque eu vou participar. No Natal. No É meu Natal, presente, olha, então é presente meu e Aí, seu, ó. que legal. Nosso Natal, amigo. Cara, os meus fãs não. A minha audiência quer saber quem é a Rafaela. Eu não apresento, eu gosto que o convidado se apresente. Ah, é? É. Ai, gente, quem sou eu? Nossa, Isso. essa pergunta é... Ó, Porque quando eu muita falo assim pro terapia. convidado falar, porque vem lá do âmago, tipo, eu sou essa pessoa. Entendi. Muita terapia pra responder isso aí. E a gente sabe que você tem. Mas E tá em dia. tá em dia a terapia, ó. Mas vamos lá. Quem sou eu? Eu tenho 33 anos, acabei de fazer sagitariana, portanto. Sagitariana, com ascendente em aquário, lua em aquário, lua em gêmeos e Vênus em aquário. Eu tenho muito aquário, né? Então, eu sou uma pessoa meio assim, estável, né? Rolezeira, gosto de um rolê, você sabe. Sim. E eu sou uma pessoa, normalmente, que eu sou bem alegre, mas também tenho meus momentos deprês. Como qualquer ser humano, né? Eu sou professora da rede estadual, sou professora de história, me formei com ele no curso de história Fizemos faculdade juntos, há muitas muitos histórias. anos atrás, tipo outras vidas atrás, parece. 10 anos. No meu caso, parece outras vidas atrás. E aí a gente fez o curso do lado de história, e aí depois disso eu gostei muito de pesquisa, então hoje eu me considero uma pesquisadora também, né? Além de professora de história. Dou aula na escola mais legal de Guaratinguetá, que é a famosa escola da Maria Augusta, a escola mais linda, Vulgo, Loira do Banheiro. loira do banheiro, verdade. Porque, pra quem não sabe, Loira do Banheiro é uma lenda urbana que vários lugares têm, mas essa lenda urbana é nossa, é patrimônio nosso, guaratinguetaense, de quem nasceu de Guaratinguetá. E tem essa escola, né, que foi a casa do conselheiro Rodrigues Alves, que era o presidente, que foi presidente. Não, foi a casa do Visconde Ih, de Guaratinguetá. olha eu falando mentiras, fake news. Visconde de Guaratinguetá, que foi o pai da Maria Augusta. Era o cara mais rico, né, da Sim. cidade, no século XIX, isso. Depois que veio o conselheiro já é bem mais moderno que o Visconde. Ah, sim. Mas então, uma lenda nossa, que todo Lenda mundo nossa. fala, né? Mas tem essa escola que você dá aula lá e que tem essa lenda. Acontece alguma coisa nessa escola? Cara, o tempo todo eu dou aula pro ensino médio. É óbvio que acontece. Só coisas estranhas. Você tá dando aula, aí você tá num tema assim, super polêmico, falando, discutindo política e falando sobre várias coisas interessantes. E aí o aluno levanta a mão e você acha que ele vai fazer uma pergunta importante sobre a sua aula e ele pede pra ir ao banheiro. Isso pra mim já é muita coisa, entendeu? O que essa galera faz tanto no banheiro, né? Então,
é isso. Acontecem muitas coisas estranhas no trabalho com adolescentes. Ah, sim. Mas de lenda mesmo não acontece nada. O piano que toca sozinho, um corredor com cheiro de Ainda flores. tem os pianos, né? As portas, sempre acontece isso. Eu tô dando aula e aí as portas elas sempre abrem e fecham sozinhas. A porta da sala de aula. Denúncia. Denúncia, prestem atenção nisso. E não é assim delicadamente, não, amigo. Não é que ali. Sabe, tipo filme de terror? Não é isso. O que acontece é um pá! Fecha a porta, bicho. Sabe, assim. E aí eu estou ali dando aula, eu levo susto, os alunos levam susto. E aí qual é a minha reação diante daquilo? Eu tenho que mostrar que eu sou professora, que eu controlo, que eu tenho a gestão ali da turma. Aí o que eu faço? Maria Augusta, por favor, pode entrar, fique à vontade de participar da minha aula. Aí os alunos entram em pânico. Vai que você tá falando alguma coisa interessante e ela Mas quer é também porque participar, eu realmente né? sabia. Agora, falando sério mesmo, Alisson, quando eu fui, né, agora no meio de 2025, faz 6 meses só que eu tô nessa escola, e eu fui me apresentar pra diretora da escola. Aliás, um abraço pros gestores daquela escola que são maravilhosos. Beijo, muito, gestores. muito maravilhosos mesmo. Quando eu fui me apresentar pra direção da escola, eles não sabem disso, mas eu pedi licença pra Maria Augusta pra poder entrar na escola. Porque daí vem, né, também minhas espiritualidades, minhas sim. crenças, de entender ali como um espaço, inclusive, de revolta e de revoluções femininas. Pra mim, a Maria Augusta representa uma revolta feminina. Sim. Aí Não. eu pedi licença pra ela pra trabalhar na casa dela. Uhum. Não, por trás dessa lenda existe a história de uma pessoa que realmente morou ali e que tem, de fato, uma contribuição muito grande para a história, né? Você acha que ela foi uma das feministas ali da cidade? Cara, ela teve atitudes, assim, que pra época eram atitudes que não eram normais para as mulheres, né? Não eram bem vistas para as mulheres. Quais atitudes? Por exemplo, se divorciar. Se A gente tá falando de divorciar. qual ano? Vamos fazer um A recorte. gente tá falando do século XIX, né? Aí a mulher, ela não era que ela 1800. nem existia divórcio, né? Ela abandona o marido. Ela abandona o marido, pega suas joias, o que ela tinha ali de riqueza, foge para o Rio de Janeiro. Nesse momento, o Rio de Janeiro, ele tem como que se diz? Uma efervescência jornalística feminista muito grande. E dali ela parte para a França, onde simplesmente estava acontecendo um movimento sufragista na época. Então, assim, a gente não tem nenhum documento, falando agora como historiadora, que a gente possa comprovar esses fatos, né? Mas nós temos o que a gente pode dizer de interpretações, de indícios, né? Por exemplo, o marido dela, que era governador do estado de São Paulo, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Nada a ver. Mas o que ele fazia? Só no período que ele foi casado com a Maria Augusta, eu acho que ela estava por detrás disso. Ele financiava um dos jornais mais feministas do Rio de Janeiro. E, portanto, do Brasil. Então, a gente tá falando de dinheiro financiando esses jornais feministas. E depois ela foge pra França, que não era em qualquer lugar. E nem era um lugar que era muito bem visto pra uma mulher fugir naquele momento e ir pra lá, né? Por quê? Ué, momento sufragista, movimento feminista. A França tá bombando nessa época como movimento sufragista. E é pra lá que ela vai, e é lá que ela morre. Do que ela morreu, não se sabe. O que aconteceu lá, não se sabe. A gente precisa cavar um pouco mais essa história. Mas tem coisa aí. Tem, né? Tem. Eu acho que dá muito papo pra um outro assunto também. Cara, eu amo essas histórias. Ainda mais sendo de Guaratinguetá, eu acho que alimenta ainda mais o nosso imaginário e tudo mais. E vem muito de uma história oral também, né? Sim. A questão da Maria Augusta. E é importante também valorizar essa parte da história, né? Que não é só no documental, mas também no que as outras pessoas estão falando. Sim. Né? Da razão, da voz também para as outras pessoas. Acho que o documento ele serve mais pra gente tentar trazer alguma comprovação de alguns indícios do que já está no imaginário coletivo, né? Então, isso que é o que seria a história coletiva, o imaginário coletivo, a história oral, isso o documento serve só para tentar depois comprovar ou não, né? Mas, de fato, a história oral, na minha opinião, eu estudo história cultural, é muito mais forte, porque se a gente for pensar nos povos indígenas, nos povos africanos, a história desses povos são histórias de oralidades, não são histórias de escritas, não tem documentos. Então, são histórias muito fortes, que estão aí, resistindo. Então, na minha humilde opinião, o que resiste é a história oral, é a história
do imaginário coletivo, muito mais do que a formalização, a burocratização de um documento. Sim. E falando de história, de imaginário, de oralidade, a gente tá num programa que vai contar muitas histórias. Vamos lá. E as histórias pessoais, Ai, né? Tá Deus. preparada pra isso? Não, mas vamos. Amiga, pra cada convidado, eu escolho temas que são pertinentes a ele, que tem uma característica, porque eu já conheço a maioria das pessoas que vêm aqui, tem uma história, a gente tem lastro, tem intimidade também, né? Pra caramba. Até demais, E diria. eu escolhi 3 temas legais que eu acho que a gente pode desenrolar Tá. aqui, né? O primeiro é coisas estranhas que tem em casa. Amei. Eu sei que você tem muitas coisas em casa, que tenho muitos muitas objetos coisas estranhas. diferentes, de lugares que você já foi, de coisas que você já fez. E a gente quer saber um pouquinho também aqui. A segunda pergunta é: antes de morrer, eu quero jogar um epitáfio aqui. O que eu quero fazer ou deixar? Depois vou mandar o link pra minha psicóloga assistir esse Tá. podcast. Várias revelações aqui. E eu ajudo psicólogos. Olha só pra você ver com. A pessoa tá sem falar. Ai, aqui, ó. Falei no podcast. Tá vendo? Eu ajudo as pessoas a desabafar. Obrigada, amigo. Importante. Eu faço esse trabalho. Lógico. Porra, tem que valorizar, Importante, caramba. muito importante. Sim. Saúde mental, não é só em setembro que a gente tem que falar de setembro amarelo. Exatamente. Daí é coisa de mercado. É. Tem que falar o ano Isso aí. todo sobre isso. E a terceira pergunta é: piores modas que já adotei. Porque durante 10 anos, Rafaela é aquela garota de fases. Mulher de fases. Essa é minha música agora. O desejo enorme de se aventurar. Eu não sei cantar, não sei que música é. Então, como a gente conhece você, quem é amigo muito próximo, sabe que você passou por várias fases da sua vida. Sim. Que cada ano, quando um encontro é diferente, a Rafaela tá de um jeito, tem uma história diferente, tá numa outra perspectiva. A gente quer saber, qual fase você tá agora? Tô dando um parênteses aqui. Não sei, acho que eu tô na fase. Preciso de remédio, terapia, tô ficando maluca, odeio o governo do estado de São Paulo e estou indo pro doutorado. E isso, preciso cuidar da minha saúde mental pra eu aguentar. E estou apaixonada, como sempre, pela minha amada Amanda. Ah, que delícia. Essa é a Um beijo, fase. Amanda, manda um beijo. Eu soube que ela acompanha num telão a Não, gente. o fã-clube sou eu e ela fazendo, criando aí pra vocês. Cara, olha, 2 pessoas já são um grande público. Lógico. Sim. Mas soube que tem outras pessoas também que acompanham o nosso programa, que é muito legal. O Douglas, um beijo pra você que acompanha a gente aí de Guaratinguetá. A minha família, o meu pai, a minha mãe, que estão sempre lá. Quando sai o episódio, já estão lá assistindo. A Bruna também, um beijo pra Bruna, que acompanha e compartilha tudo. E aos meus outros amigos também que compartilham, né? Fica aí a dica, vamos fazer um grupão, todo mundo no WhatsApp. É isso aí, E galera. fazer comentários. Fã-clube. Vamos, Bruna, agita aí. Gostou das perguntas? Eu adorei. Tá. E agora a dinâmica é como se fosse a brincadeira mesmo. Tá. A gente faz a dedonha, joga os dedos aí. Eu adoro brincar de dedanha. Desde a infância, amigo. Memórias infantis. Ó, memória, história cultural, Memórias. história oral, história de memórias. Cara, a gente vai trazer muita história Cara, aqui, é isso. hein? Sabe qual é a memória que eu tenho com a dedonha? Quando acabava a força, a energia em Guará. Sabe? Ah, Quando acabava a sim, energia, sim. o que eu e meus irmãos iam fazer? A gente ia brincar de stop. Lá a gente chama de stop, né? A gente ia jogar stop. Jogar a dedanha na Cara, luz de era muito vela, bom. acendia a vela, pegava o papel, a gente ficava brincando disso, Nós cara. somos uma geração também analógica, né? Que não tem tecnologia, então a gente usava dessas brincadeiras, Sim. né? Quero aproveitar, esqueci de uma pessoa que sempre compartilha, que sempre tá lá também postando, a Grazi. Beijo, a que fala dedanha, A que é de dedanha. Cruzeiro. Beijo, Grazi. Quero muito trazer. Vem aqui um dia, Grazi. Poxa vida, deixa a vergonha de lado. Vem pra cá. Você mora em São Paulo, tá aqui do lado, hein? Vamos lá, então? Vamos lá. No 3. 1, 2, 3 Três e e- a dedonha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. A gente não economiza nos dedos. Não economizamos, usamos todos os dedos aqui. E R é letra da Rafaela. R, de Rafaela. Olha só. Eu Coincidência? gosto. Será? Não Nome sei. bonito esse. Vamos lá, então, no tempo. Quem terminar Tá. primeiro fala stop, mas não significa nada. Tá bom. Tá bom? Vamos lá. Ai, Primeira pergunta, então. Coisas estranhas, né? Que tem em casa. A segunda, antes de morrer, quero. 3 pontinhos aí. E a terceira, piores modas que já aderi.
São coisas difíceis pra você? Uhum. Calma aí, você falou que stop não vale pra nada. Tem que Tô na pensar. calma, pensando. Tempo. Não me pressionem. Tem uma Pronto. coisa aqui que você vai concordar muito. Eu já concluí o meu. Chato. Quero saber o que eu vou concordar. Não concordo com nada. Pronto, vai. Ai, sabe pra quem também quero mandar um beijo? Eu tô cheio de beijos hoje. Tá muito beijoqueira esse Pra menino. Neia, pavô. Que é a mãe da Ah, Rafaela. beijo, mãe. Te amo. Assiste a gente também, né? Fazer um fã-clube no Nossa, ela vai ser a maior divulgadora do Adedonha Sim. em Guaratinguetá. Junta no ela, Vale do minha Paraíba. mãe, meu pai, Falou. a Bruna e essa galera Já toda, era. querida. Então, gente, eu vou pecar de novo, mas a Marina também assiste. Já que eu falei o nome de todo mundo, vou falar. Marina também, um beijo, Marina. Hoje eu tô igual o Silvio Santos aqui, ó, distribuindo beijos. Isso aí. E Luiz, queremos você aqui. É verdade, Luiz, Jamile, Queremos você daqui. Jarlas. que é o nosso grupo de faculdade. Vamos lá, você quer começar a fazer na ordem que eu falei ou você quer jogar uma pergunta diferente primeiro? Vamos na ordem. Na ordem? Então vamos lá, a ordem é o seguinte: coisas estranhas que tem em casa. O que você tem em casa estranho com a letra R? Ó, eu coloquei aqui, porque eu tive que pensar rápido, mas eu não sei se não sei se é estranho. Mas são coisas diferentes que tem na minha casa. Quando as pessoas vão em casa, elas acho que sentem um pouco, percebem um pouco isso. Que são algumas raridades artísticas, tá? O que seriam essas raridades? Seria, sei lá, eu tenho muitas artes de mulheres na minha casa. E eu fiz questão de envolver todas as paredes da minha casa, praticamente, com artes feitas por mulheres, que são mulheres, a maioria delas, de Guaratinguetá. Mulheres amigas minhas. Mulheres artistas de Guaratinguetá. Mulheres artistas de Guaratinguetá. Então, eu tenho quadros lá da artista Deise Vilela, maravilhosa, professora, artistona de Guará. Tem artes da Sandra Rezende, tem artes da Juliana, tem artes de vários artistas de Guará e outras artes que não são de artistas de Guará, mas que representam mulheres. Tipo, um pôster da Bethânia, uma imagem da Frida Kahlo. Então, raridades no sentido de que são algumas peças, algumas artes que só eu tenho. São únicas. São únicas, ninguém vai ter. Foram feitas pra você ou estavam em uma exposição e você adquiriu? Cara, algumas foram feitas pra mim. Essa da Sandra foi feita pra mim, eu encomendei. Uhum. Porque é baseada na Virginia Woolf, depois te conto essa história. E a outra as outras, as minhas amigas mandavam, publicavam, assim, que estavam vendendo. E na hora eu falava que era minha, porque amei, assim. Então, não era pra ser pra mim, mas foi feita pra mim, com certeza, cada uma daquelas artes. E, por exemplo, eu tenho mudando de objeto, né, de arte para objeto, eu tenho uma bolsa da Revolução de 1932 de um soldado. Por isso que você falou que ia gostar? Raridade, cara. Quem tem isso em casa? Eu tenho uma bolsa de um soldado da Guerra de 32. Cara, isso é muito legal, muito. E a Revolução de 32, que é uma revolução paulista, né? Teve também uma repercussão no Vale do Paraíba, né? Porque acaba sendo que todo o estado acabou participando disso. E a Revolução de 32, eu tenho um carinho, se eu posso dizer assim, numa liberdade por ela, porque foi quando eu fiz uma intimidade maior, né? Porque eu fiz um estágio sobre a Revolução de 32, né? Que foram encontrados vestígios da Revolução lá no Vale do Paraíba, quando uma empresa foi lá, fez a terraplanagem. E eu levava esses objetos para as escolas. E era muito legal porque as crianças gostavam. Porque uma coisa é você escutar a história, que estava muito distante de você. Outra coisa é você escutar e ver o objeto que estava ali. Né? Além, você trouxe a bolsa, mas ali tinham várias outras coisas. Que eram bombas desativadas. Né? Quê? Não foi. Tinha bombas desarmadas, capacetes, tinha as medalhas, né? Os panfletos originais. Então isso era muito legal. Levava pra criança, pro adolescente, pro jovem, né? Uma parte da história que também era deles. Com certeza. Né? Da Nossa memória. Deles, que é a memória. História oral com documentos históricos. Sim,
Sintetizando o que a gente falou lá no começo. Exatamente. Nossa, tudo É interligado. Eu coloquei pra mim um objeto que tem em casa que ele é estranho pra muitas pessoas que vêm, mas pra mim acaba sendo e não sendo, né? Nem sei porque eu tenho ele ainda. Mas é uma relíquia de santo. Pra quem não sabe, eu tive aí uma fase da minha vida que eu fui participei não. Eu fui seminarista. Então, eu fui de uma congregação que tinha como um santo pilar Dom Bosco. E eu ganhei uma relíquia, e a relíquia é um pedaço do osso dele. Sério. Assim, Você tem um pedaço do osso de Dom Bosco. tenho, minúsculo, assim, um farelo. Papá. Mas eu tenho essa relíquia, Eu não né? sabia disso. Eu vou Quero até ver. passar, eu vou até passar isso pra frente. Uhum. Porque eu acho que não faz mais sentido. Eu amo o Dom Bosco, beijo Dom Bosco. Mas já não faz mais sentido estar comigo, né? Então quero passar. Ganhei de um amigo também que foi seminarista, que no acaso Sensacional, cara. foi pra um outro Você lugar tem e um me artefato deu isso. arqueológico. Um artefato arqueológico, É coisa de exatamente. historiador, você tá vendo? Pessoas Sim, normais, acho que é. não tem uma bolsa de uma guerra e um pedaço de osso em casa. Exatamente. Mas é uma coisa minúscula, assim. Mas é interessante, né? Como a gente. Eu guardei isso como uma forma de lembrar desse tempo que eu estive ali, que foi muito importante pra mim, que gostei e tudo mais. Mas hoje já não faz mais sentido, assim. Não sei, Dou para o gosto pela museu, para uma proteção. memória, para os salesianos. Sim, Acho super sim. legal, interessante. E era isso. Agora vamos passar para a segunda, Vamos, né? vai. Antes de morrer, quero. Ai, gente. Vamos lá, a pergunta terapêutica. Cara, mas eu coloquei uma parada muito óbvia, assim, que quem me conhece sabe que é isso que eu quero antes de morrer. Não sei se vai acontecer, porque vamos lá. Mas aí eu gosto do. Acho que é o Suassuna que fala isso, que nós temos que ser realistas, esperançosos. Então eu sou É realista, a cara dele falar isso. né? Eu sou realista, eu acho que não vai acontecer, não vai acontecer na minha vida enquanto eu estiver viva, mas eu tenho esperança, porque a gente tem que esperançar, como diz o Paulo Freire. Sim. E aí, como uma realista esperançosa, eu queria muito uma revolução comunista antes de eu morrer. Fica com essa. Sim, amiga. Quer desenvolver o assunto? Não. Fala aí por que você quer uma revolução comunista. Beijos à minha audiência da direita. Não. Cara, a gente precisa de uma revolução comunista, entendeu? Ou a gente vai precisar ter uma revolução comunista, uma revolução feminista, né? Como diz o movimento feminista da América Latina, a revolução precisa ser feminista ou não será. A revolução precisa ser comunista ou não será. Olha só, amigo, vamos lá. Só resumindo. Estamos vivendo catástrofes ambientais desenvolvidas pelo quê? Mudanças climáticas desenvolvidas pelo quê? Pelo excesso de produção, pelo capitalismo. Nós estamos vivendo aí a maior crise do capitalismo que já foi vista na história. Né? Estamos vivendo isso. O mundo está vivendo a maior crise do capitalismo. Não é à toa que a China está aí se desenvolvendo economicamente, enquanto os Estados Unidos está aí com o Trump, né? Então a gente está vivendo esse momento histórico. E a gente precisa, cara, por uma questão de direitos humanos, por uma questão social, por uma questão política, humana e questão muito mais do que social, eu diria, uma questão ambiental. Nós precisamos de uma revolução. E essa revolução precisa ser, talvez é que eu acredito na revolução comunista, ponto. Mas precisamos de uma revolução não capitalista. Precisamos acabar com o capitalismo. E é isso. Como que no nosso dia a dia a gente consegue aplicar essa revolução? Como discutir ela, como trazer ela à tona, né? Como repercutir isso na sociedade? Cara, é muito difícil porque a gente tá vivendo um momento de ignorância, né? Parece que a ignorância virou a nova epidemia que nós temos, né? Fake news e a galera chega a duvidar de que a gente está vivendo mudanças climáticas. Aí você vê o que aconteceu no Sul, você vê o que está acontecendo no mundo inteiro e as pessoas estão duvidando de uma mudança climática. Então, assim, é muito difícil de a gente entrar nesse campo, porque dentro da historiografia é um campo de discussão, né? Que a gente chama de guerras ou disputas de narrativas. A gente tem essas disputas de narrativas.
Só que uma coisa é a opinião dessa galera ignorante, a outra coisa é fato. Sim. Então nós temos fatos acontecendo contra a opinião dessa galera ignorante. E essa guerra que está acontecendo, que é uma guerra de ideias, uma guerra de narrativas, é uma guerra que a gente precisa acabar. Agora, como que a gente vai acabar com ela? Cara, sei lá, eu poderia te falar que a educação vai resolver isso, vai salvar isso, sala de aula, vamos lá, vamos levar essa reflexão, né, para os jovens, para as redes sociais, isso aqui, ó, fazer um podcast, vamos discutir isso, sabe? Vamos parar de ter medo de falar que nós somos comunistas, porque a gente tem medo, tá? A esquerda no Brasil, eu sempre tive medo. Então, hoje, eu me sinto muito mais livre, muito mais empoderada enquanto mulher, enquanto um indivíduo político, para poder me colocar politicamente na sociedade. Porque senão você tinha medo, que é um histórico da ditadura militar, que a gente sabe disso. Sim. Né? As redes sociais hoje, ela também é um problema nesse sentido, porque ela traz uma polarização, mas ela não traz um aprofundamento daquilo, né? Sim. Então as pessoas, é aquilo, é a opinião contra fatos. Sim. Mas nesse campo que tá ali, a opinião, ela prevalece muito mais. E aí a gente tem um algoritmo que ele vai privilegiar A opinião, porque ela é mais acalorada, ela vai ter muito mais engajamento e tudo Sim. mais. A rede social hoje, ela é um problema nesse sentido, para essa revolução acontecer. Tanto que a gente vê que várias contas de camaradas comunistas são, né, banidas pela Meta, justamente quando eles começam a crescer muito. Eles começam a crescer muito, ter muita visibilidade, ter muitos seguidores. Com os discursos que eles têm, a Meta vai lá e bane. Porque os empresários que estão por detrás dessas redes sociais, a gente está falando dos capitalistas. Sim. Hoje, os maiores donos do capitalismo que nós temos aí. Então, é uma guerra, amigos. Estamos numa guerra. Sim. Eu lembro na faculdade que também existia muito essa discussão, a gente pode trazer ela aqui, que eu acho que vai render um pouquinho mais também. É no sentido de que existe um plano para que isso possa acontecer, existe uma tese que é o comunismo, ele vai de fato privilegiar as pessoas, dar direitos a todos, mas que chega num ponto que ele vai para uma ditadura, que daí a gente entra numa pessoa, né? Tem como não existir isso nesse seu plano de revolução? Mas aí a ditadura que o comunismo fala é a ditadura do proletariado. E se a gente for parar para pensar hoje, nós vivemos uma forma... Porque se fala muito que o capitalismo tem a liberdade de mercado, né? O liberalismo econômico. Essa liberdade do liberalismo econômico não existe mais. Porque hoje nós temos, por exemplo, a empresa como a Coca-Cola que domina todas as empresas... Né? Tô dando um exemplo, mas se a gente for pensar no nível a própria Meta, farmacêutico, a Meta, enfim, existe aí não existe esse liberalismo econômico que seria lá no Adam Smith, lá no século XIX, aquela base que sustentava a ideia do capitalismo, né? Isso se perdeu durante o tempo. E quando o comunismo ele fala de uma ditadura, ele está falando de uma ditadura do proletariado. Não é uma ditadura que a gente conhece hoje, porque não é uma ideia governamental. É uma ideia onde o proletariado, uma classe social, ela assumiria o poder. E assumiria o poder como? Como que os trabalhadores vão governar? Não vai ter liderança? Vai ter liderança. Assumiria dominando os meios de produção. Porque o que o Marx fala, quando ele defende a ideia da Revolução Comunista, quando ele defende a ideia do comunismo, é de que nós temos que dominar os meios de produção. E aí, para dominar o meio de produção, é o que a Coca-Cola faz, é o que a Meta faz. Sim. Essa galera já tá fazendo. O que a Revolução Comunista diz? Pera aí, galera, vamos fazer o quê? Vamos pegar, e nós, trabalhadores, proletários, nós precisamos dominar esse meio de produção. Na comunicação, na produção de, sei lá, qualquer coisa. De energia, por exemplo. Hoje se fala muito, né, de novo, voltando para a questão do meio ambiente, da transição energética. Hoje é um grande debate da COP30 que teve agora no Brasil. O grande debate foi esse, a transição energética. Tá, e aí? Vamos fazer a transição energética? Quem é que está por detrás disso? Vamos continuar desmatando, explorando a Amazônia? Então, o capitalismo ele já está dominando. Então, se for para defender um tipo de ditadura, que seja uma ditadura nossa, do trabalhador, do proletariado, e não uma ditadura desses desgraçados aí. Amiga, o assunto tomou uma proporção... Não, legal, eu gosto. Eu gosto muito disso, Mas vai lá, vai na né? sua... O que você quer fazer antes de morrer, amigo?
Vamos lá. Eu fiquei até com um pouco de vergonha agora de falar o que eu quero fazer depois que eu morrer. Porque você jogou uma revolução no meu colo aqui, né? Desculpa. E eu falei assim, eu coloquei pra mim, rir de coisas que aconteceram. Amém, amém. Gente, mas isso é equilíbrio, né? Eu sim. eu peço a discussão e você Sim. vai e traz a leveza. Opa, vamos trazer aqui, ó. Trazer uma coisa mais leve. Vamos né? rir. É isso, gente. Vamos rir de coisas que Tá vendo? Vamos rir. Porque não vai acontecer antes de eu morrer uma revolução. Então eu tenho que rir. Eu Sim, tenho que lutar sim. por ela, mas sim, senão, pra gente esperançar, a gente tem que rir, amigo. Tem que rir. Você falou de esperançar Paulo Freire, olha, A gente tem que rir. Sim. Riso é, como diria o Paulo Gustavo, é um ato de resistência. É resistência, é Resistência. revolucionário Isso. e é terapêutico. Terapêutico, exatamente. E terapêutico porque eu trago muitas coisas ainda de passados e tudo mais que eu não consigo rir disso, né? Olha. Porque são traumas mesmo. Não no sentido de banalizar esses fatos, porque isso de fato são coisas muito importantes que traumatizaram, né? Mas eu falo de rir, assim, de olhar pra trás e falar assim, uma certa leveza pra aquilo e uma ressignificação pra que aquilo... Ressignificar, com R. É isso. Revolução, ressignificar, Ressignificar. rir, resistência, tudo. Mas de rir sobre isso, né? E fazer piada. Tem um amigo, Renan, com R, que existe uma diferença. Eu tenho um assunto pra contar. Se eu conto pra uma pessoa vai chorar. Se eu conto o mesmo assunto pra ela, de um fato que aconteceu pro Renan, o Renan vai fazer daquilo uma piada. E eu vou começar a rir. Eu acho que é esse o sentido dali que eu quero Olha colocar, só. entende? E era muito interessante, porque eu contei pra uma amiga e ela chorou, e eu contei pra ele riu. Mas na hora que ele riu e fez piada daquilo, Você ressignificou. ressignifiquei. Falei, olha, nem era tudo aquilo que eu tava pensando. Esse Renan merece um abraço. Merece. Ele merece Mas muito mais que um Essa abraço. reflexão sua é tão profunda que me lembrou aquela cena do filme. Esse filme da Fernanda Torres agora, que ganhou premiação Ainda Oscar. estou aqui. Ainda estou aqui. Vamos rir. Vamos rir. Sim. O que ela fala pra família dela diante da mídia Uhum. militar, ditatorial? O que ela fala diante daquela mídia? Vamos rir. Vamos rir sim. Vamos rir, sim. Sim. Rir é Então, rir é revolucionário. revolucionário. Ai, tá tudo casado, cara. Nossa, e eu achei que fosse ser pequeno. Olha que bobeira Nossa minha. Senhora. Vamos rir disso, Vamos né? rir, cara. E a terceira, pra gente concluir essa nossa conversa, a gente sabe que você é uma mulher de fases e tem muitas modas que já seguiu. Pior moda que você já aderiu na sua vida. Tá. Eu coloquei duas coisinhas. Uma é um objeto, que eu acho assim, eu acho lindo, maravilhoso, mas aí eu ganhei da Amanda, maravilhosa, ganhei de aniversário uma vez, e aí eu pensei assim, tipo, vou muito usar isso, incrível, sempre quis ter isso, tá ligado? Mas eu não consegui usar, entendeu? o quê? Que é um relógio de bolso. Sabe aqueles relógios antigos de bolso, que tem cordinha? Amigo, é muito... Não é charmoso? Eu acho um charme. É um charme, sim. Então- Eu conheci uma pessoa agora, um aluno numa faculdade que eu trabalho, que ele usava um relógio de bolso. Então, eu achava amigo, muito eu chique. juro que eu tentei. Aí eu ganhei, ela viu que eu queria muito um relógio de bolsa, ela me deu um lindíssimo, tá lá em casa guardado, mas eu não consigo usar. E aí eu faço até uma problematização aqui sobre roupas femininas, feito por esse capitalismo desgraçado, machista. Porque a maioria das roupas das mulheres não tem bolso. Ai, se tem bolso é falso. É falso. Então, assim, dificulta muito a nossa vida também, essa Uhum. questão, né? Então, eu não consigo. Porra, Jamaico. Não consigo. Ela não pegou a referência. E a outra questão é. Aí você vai rir. Mas quem me conhece sabe que isso é verdade. Mas eu não tenho vergonha. Tá? Queria dizer isso. Eu não acho que foi as piores modas. É uma coisa que eu tenho orgulho. Eu gosto muito. Mas as pessoas acham que é uma vergonha por mim. Assim. Que é. Cara, eu sou muito fã de Rebelde. Até hoje. Rebelde. Eu tinha roupa do Rebelde. Ah, sim. Você lembra do Rebelde? Lembro. A novela. Eu tenho todos os CDs e DVDs, a novela das músicas. E eu Aham. amo Rebelde. Cara, eu lembro da sua fase rebelde também, que você usava cabelo Eu vermelho. fui ruiva, porque eu era Sim. Roberta. Então, pra mim, a Roberta era sapatão sempre da novela. Ai, amiga, tudo Com com R, R, Roberta. Roberta.
Aí esse programa casou muito com várias coisas. Viu? De fato, você? e foi uma moda. Mas foi uma moda. Eu também deveria ter colocado O Rebelde. Rebelde também, Também certeza. deveria ter colocado É. Rebelde, que eu amava. Eu ia pra escola, eu tenho uma imaginação muito fértil, né? Eu ia pra escola imaginando com aquelas roupas do Rebelde, né? Com as situações, cantando música, formando banda e tudo mais. Então, eu acabei de criar uma frase na minha cabeça. Ó, somos rebeldes que acreditamos na revolução do riso. Nossa. Somos rebeldes que acreditamos na revolução do riso. Cara, guarda ela pra Nossa gente fechar o frase programa com de R. hoje. Nossa Sim. frase com R. Mas o que você colocou? Eu coloquei Porque assim, a minha fase. só, calma aí, antes de você responder, só um parênteses aqui. Hum. A pessoa que mais conhece de moda que eu conheço é você, tá, meu amor? Não. Na época dele ali na faculdade, vou fazer histórias, pesquisas, tudo era em torno de moda. Eu, né? História da moda, sobre a moda, eu ficava assim, gente. De Eu fato, achava a apresentava moda. trabalho sobre moda. Eu achava a moda uma parada super chata, fútil, capitalista, ó. E aí você me mostrou um outro universo da moda, sabia? Você conseguiu obrigado. ressignificar a ideia da moda pra mim. Uhum, das roupas. Ressignificar as roupas. As roupas. Eu gostava muito. Hoje eu falo pra você que eu não levo mais a sério isso. Também Tudo bem. foi a minha fase, né? Eu gostava bastante. Tanto que o meu trabalho foi sobre moda, meu trabalho Sim. de artigo científico, a gente não precisava fazer TCC. É. Mas o meu trabalho de artigo científico foi sobre moda e tudo mais. De fato, eu gostava bastante, né? Mas não trouxe muito pra minha vida. Trouxe uma coisinha ou outra, mas não trouxe tudo. Eu coloquei a minha fase roqueira evanescence. Ah, mas eu acho Tem isso muito a maravilhoso. dizer com a Bruna Por que também. você acha Beijo, que Bruna. pior? Evanescence. Eu acho pior, porque não foi a minha melhor fase. Desculpa, eu acho que eu fiquei um pouco emocionada aqui. Ah, respira. Ai. Mas porque a minha fase roqueira, ela foi muito por influência também da Bruna, que é a minha prima. Então, Ótima influência, Bruna. que eu levo muito, gosto muito, acho que foi uma fase muito boa, mas assim, pra mim na época não foi tão legal, assim, sei lá, era muito por influência. Tanto que eu não acompanhei mais depois da Evanescence, né? Escuto ainda as músicas, mas não é mais os novos álbuns, as novas músicas, não me atingem mais como me atingiu antes. E eu coloquei como uma pior moda que eu tive. Eu quero que o podcast hoje acabe com uma música da Evanescence. Vamos cantar. Ou do Rebelde. Tem Fica música aí. com R? Não sei. Fica aí. Mas foi a pior fase porque eu não. Hoje eu uso muito preto, né? Mas na época eu não tinha condições de comprar roupa preta e tudo mais. Então eu lembro que eu tinha uma camisa amarela que meu pai pintou, escreveu Evanescence. Então era o roqueiro de camisa amarela. Amei. Totalmente fora da curva, né? E eu lembro Personalidade. Personalidade. A Bruna comprava o pôster. Aham. E eu pegava e mandava fazer xerox do pôster e colava, assim. Então tinha pasta da Evanescence e tudo mais. Eu achava... Era legal, mas eu acho que foi pra mim a pior época, assim, né? Gente, não, maravilhoso. Mas moldou quem eu sou hoje. Obrigado, Emily. Eu tô cheio de beijos hoje. É isso, gente. Né? Porque o rock trouxe pra nossa geração uma sensibilidade que a geração Ó, de hoje rock não tem. com R. Rock com R. E trouxe uma sensibilidade que a gente não tem. Exatamente, sim, de Que fato. hoje os jovens não têm, mas a gente teve, porque o rock trazia isso, cara. As músicas da Evanescence era muito sentimento. Era um sentimento. Era muito sentimento. Sim. E eu acho que é um rock diferente ali também, né? Porque é um rock que vai trazer um pouco mais de sentimento, de situações. Gostava muito dela por isso também, Sim. né? Eu não conseguia escutar os outros rocks como eu escutava Evanescence, né? Pra mim fazia muito mais sentido. E eu acho que é isso, né? A gente tem um programa, nós temos um programa. Com Temos Evanescence Wesley. e Rebelde. Evanescence e Fica aí a Rebelde. critério do gosto do freguês. Eu gostei muito de receber você aqui. Foi uma alegria ter você no nosso programa, né? É um programa que está iniciando, é a nova temporada, então fazia muito sentido receber alguém do Vale do Paraíba, que eu sou apaixonado, né? E tô feliz de ter você aqui. Obrigada, Muito amigo. obrigado Meu pela sua presente de presença. Natal. E o meu presente de Natal também é você. Obrigada. Daqui a pouco, depois no próximo programa, a gente vai entrevistar a Rafaela de novo e quem sabe ela tá numa outra fase. Quem sabe, com cabelo diferente, Com cabelo- outro jeito. Exatamente. É Totalmente isso. diferente, com outras histórias. Sim. Essa conversa hoje foi revolucionária. Revolucionária. Sim. E cheia de risos. E cheia de risos.
Obrigado você também que acompanhou a gente hoje aí no podcast. Nós estamos chegando ao fim já. Nós já estamos no 8º episódio. Ainda não seguiu? Segue lá a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Onde mais a gente tem, Wesley? TikTok a gente não tem ainda. A primeira temporada nós não fizemos. E o Spotify. Vamos montar um fã-clube. Isso, ó, fica aí um grupinho de WhatsApp pra divulgar. E o Wesley quer muito vender a caneca. Então tá aqui, olha, um produto nosso, a dedonha pra você. Quer a caneca? Comenta aí no Spotify ou no YouTube, né? Segue a gente lá, convida um amigo pra assistir, faz igual a Rafaela, junta aí, pega a namorada, senta no sofá, assiste. Eu vejo lá que vocês compartilham também nas redes sociais que tá assistindo. De onde que tá assistindo? Fala aí pra gente. Obrigado pela sua audiência. E a gente tá chegando aí no Natal, findando o ano, então a gente vai acabar isso juntos. Esse programa foi apresentado e roteirizado por mim, Arisson Lopes, que você já conhece. E tem um rostinho por trás também, que tá aqui gravando e faz a edição do vídeo, que é o Wesley Souza. Um abraço, Wesley. Beijo, Wesley. Beijo. Acompanha a gente e segue também nas redes sociais. Um abraço. Valeu, Nataliana.